Não foi o fato de terem me excluído da foto que mais doeu. Foi o enquadramento milimetricamente calculado para garantir que minha sombra sequer aparecesse no chão de grama artificial onde reuniram 3 gerações da família perfeita. Minha irmã segurava o filho de 5 anos com dentes de leite tortos, meu irmão estava ao lado com o bebê nos ombros, e meu pai, aquele que um dia jurou amor incondicional aos filhos, sorria com orgulho como se estivesse inaugurando um busto dele mesmo. Minha mãe, como sempre, pendurada no braço dele como uma bolsa Louis Vuitton falsa, com um sorriso digno de comercial de dentadura. Eu estava a 3 metros de distância, segurando um prato de salada de batata esquecida ao sol, quando ouvi: "Só os que têm filhos, tá? Foto das gerações." Gritou minha mãe com o entusiasmo de quem distribui pão velho em praça pública. Me virei lentamente, dei 2 passos em direção à câmera, e meu pai ergueu a mão com um gesto que parecia amistoso, até ele abrir a boca. "Não precisa, Patrícia. Você não tem filhos. Não faz parte da linha sucessória da família." Linha sucessória? Meu pai falava como se fossemos uma dinastia real de alguma monarquia de quinta, quando na verdade mal conseguimos pagar o aluguel da casa que era da avó. Minha respiração travou por um segundo, e, num reflexo esquisito, eu dei risada. Uma daquelas risadas secas, sem som, que vem junto com uma vontade absurda de tacar o prato de salada na cabeça de alguém. Mas eu não fiz isso. Ainda. Em vez disso, deixei a travessa na mesa e fui para o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho do lavabo improvisado com cortina de festa infantil e pensei: será que é hoje que eu conto? Será que é hoje que eu solto a bomba que estou segurando há 6 meses? Não. Ainda não. Primeiro, eu ia assistir a todos eles saboreando a sobremesa da própria arrogância. Nos bastidores dessa história, há uma verdade que eles ignoravam e, sinceramente, não mereciam saber de forma gentil. O tal filho prodígio do meu irmão não era exatamente dele. Mas calma, a bomba tem pavio longo, e eu sou do tipo que acende com calma, cruza os braços e espera o estrondo com um copo de vinho. Tudo começou 6 meses antes, numa manhã tediosa de terça-feira. Eu estava trabalhando no meu home office quando recebi uma mensagem da esposa do meu irmão: "Precisamos conversar." Na hora, pensei: lá vem confusão. Mas não esperava que fosse daquele tipo. Ela apareceu em casa com os olhos inchados e a expressão de quem estava prestes a se atirar de um penhasco emocional. Disse que desconfiava de uma traição. Eu pensei: ok, meu irmão não presta, novidade zero. Mas o que ela disse em seguida me deixou sem ar. O problema é que, eu não sei se o bebê é dele. Eu arregalei os olhos, mas mantive a compostura. Anos de desprezo familiar me tornaram uma especialista em esconder choque com elegância. Você quer dizer que talvez ele seja, ela engoliu seco, do Leandro. O Leandro, no caso, era o melhor amigo do meu irmão desde o ensino médio. Um idiota funcional com um ego do tamanho do Acre. Eles diziam que eram como irmãos, e talvez até fossem, se incesto emocional fosse legalmente reconhecido. Ela me implorou para ajudá-la a fazer um teste de DNA sem que ninguém soubesse. Eu devia ter dito não, eu sei. Mas o lado sádico que a exclusão constante da minha família cultivou, sussurrou no meu ouvido: ajuda sim, vai ser divertido. E foi. O teste foi feito, o resultado chegou 2 semanas depois. Eu abri o envelope com mãos tremendo de ansiedade, como quem abre uma carta de Hogwarts. Quando li o nome de Leandro no campo de amparo biológico, eu não senti raiva, nem pena. Eu senti justiça poética. Mas guardei o resultado. Porque há momentos na vida em que se deve guardar uma carta na manga e esperar o baile de máscaras acabar. De volta à festa das gerações, meus pais estavam ocupados babando no neto a mais esperto da família, enquanto eu observava de longe. Quando cheguei perto para pegar uma coxinha, minha mãe sussurrou baixinho, mas com veneno suficiente para matar um elefante: "Patrícia, por que você insiste em vir? Todo mundo já entendeu que você é uma decepção." O prato tremeu na minha mão. Respirei fundo. Sorri. Abaixei a cabeça. E voltei para o meu canto. Mas por dentro, eu já estava contando os segundos. Já havia marcado a data, 31 de agosto. O aniversário do meu pai.
O dia em que ele reunia todos como se fosse o rei do pedaço e fazia discursos sobre valores familiares enquanto ignorava os boletos que eu pagava para manter o carro da minha mãe. Naquele dia, eu não levaria presente. Levaria o envelope. A festa foi no mesmo salão alugado todo ano. O bolo era temático, com uma foto dele aos 30 anos estampada em açúcar comestível. A decoração era cafona, como sempre. Mas o melhor da noite foi o discurso. Eu tenho orgulho dos meus filhos, de alguns mais do que de outros, claro, disse ele, rindo, olhando para mim como quem esmaga uma barata invisível com os olhos. A plateia riu. E eu ri também. Mas o que importa é ver essa família crescendo. Esse pequeno aqui, ele apontou para o bebê do meu irmão, é a prova viva de que os Gouveia continuam firmes e fortes. Era minha deixa. Me levantei com o envelope na mão, calmamente. Andei até ele como quem vai entregar o cartão de aniversário, e disse em voz alta. Já que o senhor ama tanto os Gouveia, talvez devesse ver com quem está dividindo o sobrenome. Ele arregalou os olhos, sem entender. Abriu o envelope ali, diante de todos. Silêncio. Primeiro ele leu em silêncio, depois seus lábios se mexeram, formando palavras inaudíveis. Então ele olhou para o irmão, e depois para o amigo do filho. O rosto ficou branco. Minha mãe tentou pegar o papel, mas eu puxei de volta. Está no nome dele. Leandro da Silva. E sabem o que é melhor? O bebê herdou o queixo pontudo dele. Agora faz sentido, né? O salão ficou mudo. Um silêncio gelado e delicioso. Ah, e sobre eu não fazer parte da família, obrigada por me lembrar. Porque agora eu entendo que ser parte disso não é privilégio. É livramento. Virei as costas e fui embora, ouvindo apenas os gritos abafados da confusão estourando atrás de mim. E aquilo, meus amigos, foi só o começo. Depois que saí do salão, entrei no carro com o coração batendo no ritmo de uma escola de samba, mas por fora, mantive a expressão de uma monja tibetana em retiro. Liguei o motor e dei partida sem olhar para trás. Não porque fosse bonito ou simbólico. Mas porque eu sabia que, se olhasse, ia ver minha mãe tentando arrancar o papel da mão do meu pai, meu irmão gritando que era mentira, e o Leandro provavelmente tentando correr do salão como um gambá pego no flagra. Dirigi até em casa ouvindo Gal Costa no último volume, como se fosse trilha sonora de Vingança Chique. Quando estacionei, respirei fundo, encostei a cabeça no volante e pensei, e agora, Patrícia? A resposta veio em forma de silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que você sente até no celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma indireta no grupo da família que, por sinal, continuava ativo, mas estava completamente mudo desde que eu saí da festa. Aquilo me fez rir. Eles não apagaram o grupo. Isso seria admitir derrota. Em vez disso, escolheram o caminho da negação coletiva. O famoso se não falarmos sobre isso, talvez desapareça. Mas desapareceu foi a pose. 3 dias depois, a primeira notificação chegou, uma mensagem da minha cunhada. O que você fez foi cruel. Você destruiu a minha família. Minha vontade era responder, não, querida. Você destruiu sua família quando resolveu brincar de DNA surpresa. Mas deixei o texto no rascunho. Às vezes, o silêncio é mais insuportável que qualquer resposta. Na sequência, meu irmão me mandou um áudio de 38 segundos. Ouvi apenas os 5 primeiros, porque ele já começou com como você teve a coragem de, e eu não tenho mais tempo nem paciência para monólogos de vítimas fajutas. Meu pai? Nem uma vírgula. O homem que adorava me dar sermões sobre a vergonha na cara agora parecia ter perdido a própria boca. Mas foi no 5º dia, quando finalmente a calma parecia se instalar, que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi por instinto. Patrícia? Era a voz do Leandro. Mais trêmula que fã de banda coreana na frente do ídolo. Oi? Que bom que ligou. Como vai a paternidade? O silêncio dele foi tão longo que por pouco não desliguei achando que a ligação caiu. Eu só queria entender, por quê? Revirei os olhos. Homens têm um talento quase mágico para perguntar um porquê, quando a resposta está literalmente escrita em letras garrafais.
Porque vocês me trataram como figurante da própria história. Porque fingiram que eu não existia só porque não cumpri o script de engravidar aos 32 e fazer festa com tema de bichinhos. Mas isso não tinha nada a ver com o bebê? Tinha sim. Vocês transformaram a maternidade em moeda de aceitação. E esqueceram que nem toda mulher quer pagar esse preço. Agora segura tua criança e resolve com teu melhor amigo, tá bom? Desliguei antes que ele dissesse qualquer coisa. Na minha cabeça, já era tarde demais para qualquer pedido de desculpa. Principalmente porque eu sabia que os pedidos nunca viriam. O orgulho do meu pai era maior do que a barriga da minha irmã no 8º mês. Na semana seguinte, o clima começou a ficar estranho na cidade pequena onde moramos. Gente cruzava a rua quando me via. Outras paravam para cumprimentar com um bom dia que soava mais como você não presta, mas respeito sua audácia. Até que, no sábado seguinte, encontrei minha mãe no mercado. Estava na seção de frios, segurando um pacote de presunto como se fosse um recém-nascido. Patrícia, disse ela, sem emoção. Mamãe? Já pegou o DNA da linguiça? Ela suspirou como se minha existência a exaurisse. Você podia ter falado só com a gente. Em casa. Discretamente. Eu tentei. Várias vezes. Vocês me ignoraram, me diminuíram, me chamaram de decepção. E tudo porque eu não gerei um ser humano para caber na foto de família. Você sempre foi a diferente. E vocês sempre foram previsíveis. Ela não respondeu. Apenas virou as costas, com a postura de uma rainha ofendida e o carrinho cheio de queijos vencidos. Foi nesse momento que eu percebi, eles não estavam arrependidos do que fizeram. Estavam envergonhados por terem sido expostos. A vergonha deles não era moral, era social. E isso me libertou de um jeito esquisito. Pela primeira vez em anos, eu senti leveza. Como se o peso de anos de humilhações veladas tivesse se dissolvido com um simples envelope. Na segunda-feira, recebi uma ligação do meu chefe. Patrícia, você tá bem? Estou ótima. Por quê? É que seu pai veio aqui, queria falar com o dono da empresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, depois soltei uma gargalhada tão alta que quase caí da cadeira. E ele queria o quê? Um emprego? Uma retratação pública? Uma sessão de fotos com Photoshop emocional? Disse que queria resolver as coisas em família. Mas ficou meio agressivo quando negamos acesso. Claro. Quando os gritos não funcionam em casa, eles tentam exportar para outros ambientes. Pode ignorar. Estou bem resolvida. Mas algo me dizia que meu pai não iria parar por aí. Orgulhosos não aceitam desmoralizações públicas. Eles arquitetam contra-ataques. Só que, pela primeira vez, eu estava um passo à frente. Naquela noite, sentei no sofá com um vinho barato e comecei a listar as coisas que me excluíram ao longo dos anos. Fui a única que não teve quarto decorado na adolescência. Fui a única que não teve foto no porta-retrato da sala. Fui a única que pagou a própria faculdade. Fui a única que nunca recebeu um "estamos orgulhosos". E agora eu era a única que sabia a verdade. Não só sobre o bebê, mas sobre a máscara coletiva que eles usavam. A hipocrisia, o machismo velado, a exigência sufocante de seguir o modelo de vida imposto por gente frustrada. E saber disso, era minha vingança. Na manhã seguinte, encontrei na minha caixa de correio um envelope. Sem remetente. Dentro, uma carta com caligrafia conhecida. Você não destruiu só uma festa. Você destruiu uma família. Não sei se um dia conseguiremos olhar para você do mesmo jeito. E, honestamente, não sei se quero. Papai. Sorri. E pela primeira vez, senti que aquele papai escrito no final não me machucava mais. Porque, no fundo, ele estava certo. Eu não fazia mais parte daquela família. E, sinceramente, ainda bem. Durante anos, meu pai costumava dizer que em briga de família, não se mete a colher. O que ele nunca mencionava era que, dentro dessa mesma família, ele próprio era quem segurava a panela fervendo e derramava nos outros, principalmente em mim. Depois do episódio da carta anônima, o que restou foi uma guerra fria.
Não, fria não. Gélida. Digna de tundra emocional. Nenhum deles me procurou por uma semana inteira. Mas, na segunda semana, algo mudou. Começou com uma notificação no meu celular, marcação em uma publicação da minha tia-avó Judite, aquela que adora postar textão no Facebook como se fosse editorial de revista. Cliquei, desconfiada. E lá estava, uma montagem com fotos das três verdadeiras gerações da família, agora com uma nova legenda sutilmente passivo-agressiva. Ser mãe é uma dádiva. Mas algumas preferem viver sozinhas, com seus gatos e suas amarguras. Triste. 3.000 curtidas. 400 comentários. E o pior, muitos emojis de palmas e coraçõezinhos de gente que mal lembra meu nome, mas que agora parecia muito preocupada com a minha suposta escolha egoísta. Ri tanto que quase engasguei com meu café. Fiz um print. Fiz outro. E aí comecei a escrever minha resposta. Não publiquei de imediato. Esperei a noite cair, porque sei como eles detestam ser expostos na hora em que costumam sentar no sofá e se sentirem superiores assistindo a novela. Foi às 22 horas em ponto que postei. Ter filhos não faz de ninguém parte de uma geração digna. Ser humano, sim. E se ser mãe fosse o único valor dessa família, talvez devessem rever o conceito, já que um deles nem sabe quem é o verdadeiro pai da criança. Ou será que já esqueceram? 5 minutos. 100 curtidas. 20 compartilhamentos. 10 minutos. Meu celular parecia uma máquina de fliperama com epilepsia. 15 minutos. Telefone tocando sem parar. Primeiro minha irmã. Depois minha mãe. Depois o próprio Leandro. Deixei todos no vácuo. Mas a cereja do bolo veio 24 horas depois, quando recebi uma notificação que me fez gargalhar em voz alta, uma tentativa de remoção do meu post por um conteúdo ofensivo familiar. Denunciaram. Óbvio. Mas esqueceram que o conteúdo ofensivo era a hipocrisia deles. O Facebook não removeu. E eu deixei fixado no topo. Dias depois, no mercado, encontrei com a Sônia, vizinha da minha mãe e porta-voz não oficial do bairro. Ela chegou perto como quem oferece um salgadinho envenenado. Patrícia, menina, que bafafá, hein? Pois é, né? Bafafá é pouco. Foi um furacão com nome e sobrenome. Ela riu, mas foi aquela risada murcha, de quem tá morrendo por dentro de vontade de saber os detalhes. E agora? Tá tudo bem? Nunca estive melhor. Descobri que não ser parte daquela geração me salvou de pegar a herança genética do ridículo. Sônia arregalou os olhos. Mudou de assunto. Pegou uma abobrinha. Saiu flutuando, como se tivesse visto um fantasma. Admito que esse novo poder era viciante. Mas, como tudo que envolve ego ferido, veio o contra-ataque. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma intimação informal, minha mãe me chamou para uma conversa de reconciliação. Disse que queriam colocar os pingos nos is. Eu fui. Por curiosidade. E também porque queria olhar nos olhos deles agora que o disfarce havia caído. A conversa foi no velho quintal da casa onde cresci. Tudo parecia igual, a samambaia da minha avó, a cadeira de balanço que nunca balançava, o cheiro de desinfetante misturado com ressentimento. Patrícia, você foi longe demais, começou minha mãe, sentada como se presidisse um tribunal moral. Meu pai estava ao lado, com a expressão de quem mastigou uma ameixa azeda. A gente errou, sim, continuou ela, em tom robótico, mas expor tudo daquele jeito, foi cruel. Vocês me chamaram de decepção em público. Me cortaram da foto de família como se eu fosse um erro. Queriam o quê? Que eu aplaudisse. Mas era só uma brincadeira, disse meu irmão, finalmente abrindo a boca para mostrar que também sabia articular frases. Ah, sim. Brincadeira. Igual quando esconderam meus boletins para que a tia Célia achasse que você era o único inteligente da casa. Silêncio. Ou quando disseram para o vizinho que eu era estéril por opção porque não conseguia engravidar em 3 anos de casamento. Silêncio absoluto. Só o barulho de um grilo que apareceu para preencher a vergonha coletiva. Então meu pai se levantou. Respirou fundo. E soltou a cereja estragada do bolo.
Você está se achando só porque expôs um erro da sua cunhada. Mas isso não muda o fato de que você não deixou descendência. Olhei para ele. E naquele instante, eu não vi meu pai. Eu vi um velho amargo tentando convencer o mundo de que sua linhagem é mais importante do que o caráter. Não deixei descendência, pai, mas deixei um legado, de não abaixar mais a cabeça para vocês. Levantei. Sorri. E antes de sair, virei para minha mãe e disse: Ah, e avisa a tia Judite que no próximo post, vou contar quem é a verdadeira mãe do tio Roberto. Aposto que ninguém imagina. Quando voltei para casa, meu celular já estava em chamas. Minha prima queria saber se era verdade. Minha irmã mandou mensagem chamando aquilo de ameaça. Minha mãe mandou um áudio de 4 minutos dizendo que eu estava destruindo a família de propósito. Eu só respondi com um emoji de coração. Porque poucas coisas irritam mais do que o deboche bem aplicado. Naquela noite, dormi como uma pedra. E sonhei com algo inesperado, eu num palco, com o microfone na mão, contando tudo isso como se fosse stand-up. A plateia gargalhava. E ao fundo, minha mãe puxava meu pai pelo colarinho para sair escondido da vergonha. Acordei com a sensação de que isso podia virar realidade. Não literalmente, claro. Mas talvez, finalmente, estivesse na hora de eu transformar todo esse lixo emocional em combustível. Eles me excluíram da foto porque achavam que eu não tinha deixado nada de valor para o mundo. Mal sabiam que estavam me dando material suficiente para escrever a história mais divertida, vergonhosa e verdadeira que essa cidade já viu. E, a partir daquele dia, eu comecei a escrever. Dizem que toda família tem seus segredos. A diferença é que na minha, os segredos vinham embalados em papel de presente com laço dourado, expostos no centro da sala como se fossem troféus. Só não podiam ser comentados. Havia um código de silêncio tão forte que, se fosse lei, já teria colocado metade dos meus parentes na cadeia por omissão de socorro emocional. E foi por isso que, ao transformar a primeira história num simples texto no Facebook, algo mudou. Comecei tímida. Criei uma página com o nome fictício Crônicas de uma Ovelha Despejada. Sem minha foto, sem meu nome. Só histórias reais, contadas com aquele toque sarcástico que aprendi vivendo no meio deles. O primeiro texto, a vez que me tiraram da foto de família porque eu não pari um herdeiro. 300 compartilhamentos em 2 dias. O segundo, meu irmão não é o pai do bebê. E eu só descobri porque a esposa dele me pediu ajuda no meu aniversário. 5.000 curtidas. E um comentário que me fez chorar de rir: isso aqui tem mais reviravolta que novela das 8. O terceiro post foi o estopim, a lista de frases absurdas que minha mãe já me disse e que seriam consideradas abuso verbal em qualquer país com internet. Ali, fui longe. E fui com gosto. Você só tem valor se gerar outra vida, porque a sua não é suficiente. Se eu soubesse que você ia virar isso, tinha tomado o chá de boldo quando engravidei. Você não tem filhos, mas vive cansada. Deve ser de não fazer nada. E o povo foi à loucura. Até quem nunca me viu na vida começou a comentar. Tem uma tia igualzinha. Mulher, você precisa escrever um livro. Essa família me lembra a minha. Só que pior. E mais engraçada. Era como se, de repente, minha dor tivesse encontrado eco. Gente do país inteiro me escrevendo para contar que também foram excluídas, ridicularizadas, apagadas. Mas nenhuma delas tinha feito o que eu fiz, dado nome aos bois e soltado os bois no pasto digital. E foi aí que começou o pânico do outro lado. Num sábado de manhã, meu irmão apareceu na porta da minha casa. Isso mesmo, apareceu. Sem ligar. Sem avisar. Sem noção. A gente precisa conversar. Agora. Ele estava pálido, com olheiras fundas e o bebê no colo, usando uma camiseta escrito a Papai do Ano. Quase fechei a porta ali mesmo. Mas minha curiosidade falou mais alto. Afinal, eu sou rancorosa, não imune à fofoca ao vivo. Fala. Você tem que parar com essa página. Está afetando a vida de todo mundo. O Leandro sumiu, a minha esposa está falando em separação, e o papai tá pensando em processar.
Dei uma gargalhada tão alta que a vizinha do 402 abriu a janela. Processar? Ele vai me processar por contar a verdade? Você tá envergonhando a família. Ah, agora eu faço parte. Olha só que milagre. Ele se calou. E eu continuei, com o mesmo tom doce que uso quando vou dar notícia ruim a cliente de empresa de telefonia. E me responde uma coisa, mano, você teria coragem de processar a única pessoa que ainda não revelou tudo o que sabe? Como assim? Inclinei a cabeça, sorri. Sabe aquele antio Roberto a que mamãe protege tanto? Pois é. Ele tem 2 sobrenomes diferentes nos documentos. E os registros de batismo dele foram atualizados misteriosamente em 1997. Eu tenho cópias. Quer que eu publique? Ele deu um passo para trás como se eu tivesse puxado um revólver da bolsa. Ficou uns segundos me encarando, e finalmente disse: Você virou uma ameaça. Não, querido. Eu virei livre. E vocês é que estão com medo disso. Bati a porta na cara dele. Literalmente. Ouvi o bebê chorando, mas já não era meu problema. Na semana seguinte, recebi uma proposta de uma editora independente que adorou os textos da página. Disseram que podíamos lançar um e-book com as melhores histórias, claro, mudando os nomes. Eu ri. Eu mudei os nomes, sim. Mas os detalhes são tão específicos que até o papagaio da família sabe de quem estou falando. Fechamos contrato. Publiquei a notícia na página, sim, as crônicas da ovelha despejada vão virar livro. Com muito mais histórias, verdades, absurdos e segredos que seus tios não gostariam que você soubesse. E aí, o caos recomeçou. Minha mãe me ligou em prantos. Você vai acabar com a gente. Já tem gente da igreja perguntando se eu sou a do chá de boldo. Respondi com frieza. Eu só escrevi. Quem se identificou, bom, o problema não é meu. Com o livro em pré-venda, comecei a ser convidada para podcasts, lives de Instagram, entrevistas em canais independentes. Sempre com a câmera posicionada de forma que meu rosto aparecesse parcialmente, com o fundo desfocado. Criei o personagem, a filha invisível que decidiu brilhar com um holofote próprio. E a cada história que eu contava, mais mensagens recebia. Algumas tristes. Outras revoltadas. Mas muitas, muitas, de gente dizendo: Obrigada por dizer o que eu nunca consegui. Foi quando entendi, eu não estava mais apenas rindo da minha tragédia. Estava criando um espaço para outras vozes abafadas e isso doía ainda mais nos meus familiares do que a simples exposição. Porque agora eu era alguém que fazia diferença. E não era por ter filhos. Era por ter coragem. Mas claro, eles não iam se calar por muito tempo. Na véspera do lançamento do livro, recebi uma carta, dessa vez, oficial. Um pedido extrajudicial assinado por um advogado meia-boca que provavelmente também era sogro de algum primo. O documento exigia que eu removesse todas as publicações, cancelasse o lançamento do livro e me retratasse publicamente, sob pena de danos morais incalculáveis. Enquadrei o papel. Sério. Levei na papelaria, coloquei numa moldura vermelha e pendurei na parede da sala, bem acima do sofá. Embaixo, escrevi com caneta dourada: Aqui jaz o último suspiro de um patriarcado falido. Depois postei a foto no Instagram da página. A legenda? Quando ameaças vêm em papel timbrado, você sabe que acertou onde dói. Na manhã seguinte, o e-book bateu o primeiro lugar em vendas da categoria Memórias e Biografias. E então, numa tarde de domingo, enquanto eu terminava de responder uma entrevista por e-mail, meu telefone tocou. Era o número da minha tia Célia, a que não falava comigo desde 2010. Patrícia, posso te pedir uma coisa? Se for para parar de escrever, pode desligar. Não. Pelo contrário. Você ainda tem espaço no livro? Talvez. Por quê? Porque eu também tenho umas histórias da nossa família. E são bem interessantes. Sorri. A revolução tinha começado. E agora, até os silenciados de outrora queriam falar. Recebi a mensagem enquanto preparava um café forte o bastante para dissolver mágoas e chantagem emocional.
Era uma notificação do meu e-mail, com o título: Convite, entrevista ao vivo no Vozes do Brasil. Abri. Patrícia, seu livro Crônicas de uma Ovelha Despejada causou uma comoção nacional. Queremos te entrevistar ao vivo no programa de domingo à noite. Temos milhões de espectadores e acreditamos que sua história representa algo que precisa ser dito. Fiquei em silêncio. E então, fiz o que qualquer pessoa com histórico de humilhação familiar faria ao receber um convite desses. Coloquei meu café na caneca mais cafona que eu tinha, rainha da indiferença, e respondi com um assim em caixa alta, sem um pingo de dúvida. Eu ia falar. E o Brasil ia ouvir. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. De novo. Dessa vez, minha mãe. Sozinha. Sem maquiagem, sem o colar com pingente de coração falso que ela adorava usar como símbolo de autoridade afetiva. E sem rodeios. Eu vim pedir que você não vá nesse programa. Tarde demais, respondi, calmamente. Já aceitei. Vou contar tudo. Sem nomes. Mas com cada detalhe. Ela se sentou, coisa rara. Parecia menor do que eu lembrava. Como se estivesse encolhendo a cada nova verdade que eu liberava no mundo. Você sabe o que vão pensar da gente? Sei sim. Que são exatamente o que sempre foram. Eu só dei luz. Vocês sempre foram sombra. Ela me encarou, olhos marejados. Pela primeira vez, sem me atacar. Mas também sem se desculpar. Se você for, seu pai vai te deserdar. Já está preparando os documentos. Vai tirar seu nome do testamento. Não pude evitar. Soltei uma gargalhada tão sincera que o som ecoou pela sala como fogos de artifício. Deserdar? Ele vai me deserdar de quê, exatamente? Do carro que vive no concerto ou da casa financiada até 2058? Você está magoada, eu entendo. Não, mãe. Eu estou lúcida. Coisa que vocês sempre temeram. Porque uma mulher lúcida é perigosa. Principalmente quando ela para de pedir desculpas por existir. Ela se levantou, olhos cheios de uma fúria contida. Mas não respondeu. Apenas saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou. E eu me senti leve. O domingo chegou como chegam os dias que mudam vidas, sem aviso, mas com um peso que a gente sente no estômago. O estúdio era grande. Profissional. E pela primeira vez, eu apareceria com rosto e nome. Nada de pseudônimo. Nada de me esconder. Está pronta? Perguntou o produtor. Eu sorri. Mais do que nunca. A entrevista começou suave. Perguntas sobre como a página nasceu, o sucesso repentino, o processo de escrita. Respondi com leveza, mas sem perder o tom ácido que meus leitores amavam. E então veio a pergunta que me transformaria de ovelha renegada em símbolo de um rebanho inteiro. Patrícia, o que você diria para quem está assistindo agora e se sente apagada pela própria família? Respirei fundo. Que você não é menos por não seguir o roteiro que te deram. Que ter filhos, casar, agradar pais amargos não é a única definição de sucesso. E que às vezes, se afastar de quem te criou é o único jeito de não se destruir por dentro. Silêncio no estúdio. A apresentadora sorriu. Forte. É. E necessário. Eu fui deserdada essa semana. Mas quer saber? Nada me libertou mais do que essa carta de exclusão. Porque foi o recibo assinado do que sempre me disseram com gestos: você não pertence. Agora, eu também acredito. E digo, ainda bem. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. Deserdada e triunfante. A mulher que disse o que o Brasil inteiro precisava ouvir. O dia em que uma ovelha virou leoa. As redes explodiram. E minha família? Sumiu. O grupo da família foi silenciado oficialmente. Ninguém me ligou. Ninguém comentou. A essa altura, eles estavam ocupados demais lidando com a avalanche de vergonha. Mas quem apareceu foi ela, a minha avó materna. Sim, a matriarca silenciosa, que todos achavam meio surda, meio esquecida, meio alienada.
Ela me chamou para um chá em sua casa. Só aceitei porque, de todas, era a única que nunca me humilhou. Sentei no sofá da casa antiga. Cheiro de biscoito e talco. Ela me serviu o chá, colocou uma caixa no colo e disse: Eu te vi na TV. Ah, e sim? Respondi, surpresa. Vi. E ouvi. E torci. Porque eu também fui apagada pela minha família. Fui obrigada a casar com um homem que não amava, porque engravidar era obrigação. Perdi filhos. Perdi sonhos. E quando você falou, eu me vi ali. Ela sorriu. E continuou. Aqui tem as cartas que escrevi e nunca enviei. Meus diários. Minha voz, que nunca teve onde ecoar. Abri a caixa. Cadernos, papéis amarelados, memórias escondidas como pecados. Quero que você conte a minha história também. Meus olhos se encheram d'água. Com prazer, vó. Com honra. Meses depois, lancei meu segundo livro, Vozes Despejadas, Histórias de Mulheres Apagadas que Decidiram Brilhar. Com os relatos de dezenas de mulheres. Incluindo minha avó. A dedicatória? Para todas as que foram arrancadas da foto. E para as que rasgaram o retrato e desenharam um novo. Hoje, caminho pelas ruas e sou reconhecida. Não por ser mãe. Não por ser esposa. Mas por ser quem teve coragem de falar. E meu pai? Ele tentou me tirar do testamento. O que ele não sabia era que a casa já estava no nome da minha avó, que, dias antes, havia passado a escritura para mim com um sorriso maroto. Quando ele foi tentar vender o imóvel, bom, digamos que teve uma surpresa judicial digna de mais um capítulo. Talvez eu conte isso em um terceiro livro. Ou talvez não. Afinal, agora quem escolhe o que entra ou sai da história, sou eu. Fim.